Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, peço mil desculpas pelo atraso. Tivemos uma emergência hoje. Qual que foi a emergência? Chuva, gente. O que acontece? Vou explicar para vocês. Onde eu estaciono meu carro para ir para a sala de roteiro é 3 quadras depois da sala de roteiro. E aí, o que aconteceu hoje, gente? Não tinha vaga perto. Porque sempre, geralmente, o que acontece? Sempre tem vaga perto, só que hoje estava super movimentado lá na rua e não tinha, eu só fui achar essa vaga 3 quadras depois. E tava chovendo. E eu fiquei, não, vou aguardar para ver se a chuva passa, né? Para ver se a chuva melhora. Nada, gente. Então, assim, vocês estão vendo assim, meu cabelo tá até meio rebaixado aqui, que tá meio molhado. Eu fui tentando proteger, assim, com a minha mochila e tudo, mas, assim, loucura, loucura total. Mas consegui chegar aqui a tempo da gente conversar sobre arquétipos hoje. Ei, como é que vocês estão? Boa noite, Jean, Everton, Anthony, tudo bem? Ai, que legal. Boa noite, Aladinho, olha só. Vinícius, ai, que bom, gente, sempre ver vocês aqui na nossa aula de toda quarta-feira, não, né? Que hoje é quinta-feira, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Coloca eu aí no chat para saber que é a primeira vez que você está aqui hoje, para saber que é a primeira vez que você está assistindo uma aula gratuita minha, que você está ao vivo comigo. Coloca eu aí para eu poder saber, para eu poder te dar as boas-vindas também. É uma coisa que eu gosto de fazer a toda aula gratuita. Ó, o Anderson aí colocou, o Anderson Branco colocou que ele está chegando aqui agora. Ó, um roteirista muito mandou segunda vez. Cris, Jazino, Jerusa, Matheus. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Vocês estão chegando numa aula muito atípica por 2 motivos, tá? O primeiro motivo desta aula típica é porque ela está sendo numa quinta-feira. 7h30 da noite não, né? Vou tomar vergonha na cara. 7h45 da noite, né? O certo é 7h30. E aí, o segundo motivo, gente, é porque a aula gratuita de hoje tem um convidado. E esse convidado, gente, nessa aula gratuita de hoje, ele vai falar mais do que eu, muito mais do que eu, porque é um assunto que ele domina, assim, muito arquétipo de personagem. Tá? Então, pessoal, eu quero que vocês me ajudem a dar as boas-vindas para o Rafael, que, além de ser um excelente roteirista, um ótimo escritor, o meu braço direito, cuja existência permite que eu esteja aqui hoje ministrando essas aulas para vocês. Que, além de tudo isso, é um grande amigo meu. Tá? Vocês já devem conhecê-lo, mas seja muito bem-vindo, Rafael, à nossa aula gratuita semanal. E aí, Rafa, tudo bem? Você tá no mudo? O brabo, não é, Paulo? Rafa é o nosso patrão. Kiara, não tô te ouvindo, Rafa. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, Rafa. Se vocês estiverem, vocês avisem aí, mas eu não tô escutando. É a primeira aula que eu assisto e já me inscrevi no seu curso gratuito. Gente, Rafa foi consertar o áudio, ele já retorna. Nossa, JP, é bem isso mesmo, sabia? Tá mudo mesmo, né? O Rafa, beleza, ele já foi consertar o áudio, ele já volta, né? Aproveitando, tá, gente? O Gabriel vai já colar aqui para mim o link do curso gratuito das matrículas de vocês, para vocês se matricularem. Vou já encaminhar aqui para vocês. Gabriel, você pega lá para mim, por favor? Para eu poder, que é o Gabriel Novo Monitor, para quem ainda não conhece, do Narratologia, também está aqui acompanhando, é porque, gente, vocês não sabem, mas existe todo um painel secreto aqui, sempre que eu ministro uma aula, existe um painel secreto, e esse painel secreto é geralmente onde fica a equipe do Narratologia, tá? Mas,
Hoje o Rafael vai sair do painel secreto e vai se expor aqui. Não vou me expor aqui sozinha, não vou ministrar essa aula de hoje aqui sozinha, né? Júlio, o show tem que continuar. Tem que continuar o show, né? Ah, que bom, Murilo. Fico super feliz que você gosta do curso de formatação. Para quem não conhece, gente, curso de formatação é o meu curso cujas matrículas estão sempre abertas, tá? É o meu curso cujas matrículas estão sempre abertas, o curso de formatação. O curso gratuito que eu vou ministrar, ele é um curso gratuito, gente, que eu vou ensinar para vocês como vender o seu roteiro. Eu já ministrei vários cursos gratuitos, né? Mas esse é super especial, gente, esse curso gratuito que eu vou ministrar do dia 2 ao dia 8 de março, tá? É um curso, gente, vou só pegar o link dele aqui rapidamente e já compartilho aqui com vocês. Aqui o curso gratuito, deixa eu ver que eu larguei esse link aqui. Enquanto o Rafael tá mandando o link, deixa eu catar aqui. Ó, o Rafael acabou de mandar mensagem, tá, gente? Que ele já tá voltando, então fiquem tranquilos. Aqui. Aqui. Ó, podem entrar nesse link aqui, tá, gente? Que eu acabei de mandar no chat para vocês poder se matricularem no curso Como Vender Seu Roteiro, tá? Então, é um curso de 7 dias de aulas ao vivo que eu vou ministrar todos esses dias às 7h30 da noite. As aulas ficam gravadas durante 24 horas, tá? Mas não percam mesmo, tá, gente? Porque depois que passa as 24 horas, elas entram no privado, né? A gente coloca elas no privado no YouTube, né? E daí você não consegue acessar mesmo com o link, tá? Indo para o meu 6º ou 7º certificado de IBEA. É porque, gente, para quem não está entendendo, o curso gratuito que eu ministro, ele tem certificado, tá? Então, não tem problema dele ser gratuito. Ele fornece certificado para vocês de 7 horas, tá? Que é a duração do curso. E assim, gente, a galera pensa, curso gratuito não entrega conteúdo, curso gratuito não adianta e tudo mais, e não sei o quê. Mas assim, o meu, gente, e são os meus alunos que estão falando, até na minha última postagem eu falei sobre isso. O meu curso gratuito, eu realmente entrego, galera. Tem gente que esse conteúdo que eu entrego, que eu vou entregar nesse curso para vocês, a galera cobra, tipo, R$1.500, R$2.000 para entregar esse conteúdo que eu vou entregar para vocês de graça, tá? De graça, tá? Então aproveitem e se inscrevam. Rafa, tudo ok? Já pode entrar? Deixa eu ver aqui. Rafa, não sei. Vamos testar. Vamos testar? Vamos. Não tô te ouvindo. O que será? Tu já tentou clicar na engrenagemzinha que tem aqui embaixo? Vai em áudio. E daí tem a opção mic. E daí tu tentas mexer nessa opção. Quase que eu te ouço agora, escutei um. Tá vindo um som, vocês escutaram, gente? Um cliquezinho? Rafa, tu já tentou entrar no StreamYard pelo celular? Dá pra entrar pelo navegador do celular, não é? Dá pra. Acho que vai ser melhor. Entra lá. Eu vou remover o Rafa novamente, tá, gente? Vixi. A gente vai entrar, tá, gente? É um puff. Né? Quase lá. Deu na trave, não é, pessoal? Mas vamos lá. Já vou entrando aqui no conteúdo, então, tá, pessoal? Não sou especialista como é o Rafa, ele com certeza vai aprofundar mais esses conteúdos, mas
quando a gente fala em personagem, a gente fala em construção desse personagem, é interessante a gente sempre ter em mente o quanto que pensar essas características, pensar o ambiente social em que meu personagem vive, pensar o backstory, né? O que é backstory? A história pregressa. Então, pensar a história pregressa do personagem, pensar o ambiente social em que ele vive, pensar como é esse ambiente em que ele está inserido hoje, pensar o que o meu personagem quer. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para vocês, né? Que assim, como o seu personagem se vê daqui a 10 anos? E a resposta pode, inclusive, ser. A resposta pode, inclusive, ser. O personagem nem pensa o que, é que ele vai estar fazendo daqui a 10 anos. Porque pode ser esse tipo de personagem. Né? Então, é muito interessante a gente conhecer esses arquétipos. E por arquétipo, pessoal, entendam como aquilo que já foi contado, já foi repetido várias e várias vezes, de maneira que se torna familiar e reconhecível, tá? Para as pessoas. Então, sempre que a gente fala de arquétipo, não é que a gente está falando de formato, de fórmula, de uma coisa, tem que ser desse jeito e tudo mais. É que é um formato, é porque eu não sei quantos vocês conhecem esse termo, mas é um signo, sabe? Eu não sei quantos estudaram SOCIR, linguística, tá? Mas não é o signo astrológico, tá, gente? É outro tipo de signo que eu tô falando aqui. Eu tô falando de signo linguístico. É um código que as pessoas conhecem, é uma palavra, é uma linguagem quase, que as pessoas reconhecem, que as pessoas entendem. Então, sempre que a gente fala de arquétipo, isso se esvai, isso vaza também para o conceito de jornada arquetipal, de estrutura narrativa, não apenas para... E aí, Rafa? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, não sabia o que fazer mais. Se não fosse o celular, não Não, sabia. mas tá ótimo. Agora a gente já sabe que funciona, né? Agora a gente já sabe Só que que estou acostumado a ficar nos bastidores, então vocês me perdoem. Eu não estou acostumado a aparecer, muito menos colocar o áudio para vocês. Mas, Rafa, tava só dando contexto aqui, adiantando para a galera, que quando a gente fala de arquétipo, não é a gente falar de algo, é uma coisa fixa, formulaico e tudo mais, né? A gente está falando de um código que é facilmente reconhecido, né, pelas pessoas. Mas antes da gente entrar nisso, Rafa, eu queria que tu te apresentasse para quem não te conhece, para a gente entender um pouquinho. E eu vou me multar quando tu estiver falando para não ter perigo de dar, porque o meu computador faz isso, ele dá eco. Mas eu acredito que comigo falando aqui contigo não tá dando eco, porque eu pelo menos não tô ouvindo. Mas eu vou deixar o meu em eco e quero escutar um pouquinho então de quem tu és. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael. Vocês me conhecem mais por ser o grilo falante da Bea. Estou sempre aqui nas aulas com ela, nos cursos. Quase todo o material que ela fornece aí, eu estou um pouquinho por trás de alguma forma. Eu conheci o Narratologia porque eu já estava trilhando o caminho para ser roteirista, aí aconteceu da gente começar a trabalhar junto, eu tive algumas consultorias com a Bea, na época eu trabalhava em agência de publicidade, fui publicitário por anos, e aí vim me desprendendo da publicidade, escrevi um pouquinho de roteiro para uma pessoa aqui, para uma empresa ali, me aproximei um pouco mais do Narratologia, acompanhei o crescimento e tudo do desenvolvimento da Narratologia, até que minha carreira rumou para ser só roteirista. Hoje eu sou roteirista em tempo integral, não sou CLT, tá? PJ, bem autônomo, bem vida de roteirista mesmo, tipo assim, todo dia caçando um job diferente. Eu também sou autor de um livro de ficção, Cidadela, já rolou sorteio aqui uma vez para os alunos da BEA, talvez no futuro a gente faça outro. E hoje eu sigo com a BEA, sigo com meus trabalhos, eu escrevo bastante para o YouTube hoje. Foi um nicho que eu encontrei ali, uma oportunidade financeira para bancar minha independência, assim, de outra profissão, né? Eu estava até conversando com a Bea ontem que o mais difícil quando você quer ser roteirista é você ter tempo para escrever, principalmente se você tem um trabalho que ocupa todo o seu dia. Então, assim, se você tem 1h30 por dia para escrever, pode ter certeza que você já é uma pessoa super privilegiada. Então, esse sou eu. Hoje eu estou com a Bea na narratologia, sou roteirista de canais de YouTube, escrevo ficção também, tenho projetos aí em negociação, em rodadas,
Estou negociando para escrever uma websérie agora, assim, estou no início de carreira mesmo, mas já vivendo como roteirista. Ai, gente, eu morro de orgulho. Cara, o Rafa é essa pessoa e eu imagino que vários de vocês devem se identificar com o Rafa. Se você também quer sair da CLT e viver como roteirista autônomo, coloca aí no chat para eu saber que você quer levar essa vida também. Porque eu entendo completamente, sabe, Rafa? E a jornada que ele está trilhando, eu não tenho a menor dúvida de que o Rafa vai ser um grande roteirista. A menor dúvida, mesmo. Porque o caminho que ele trilha, o estudo, o treino, a rotina que ele leva, tudo isso leva a ser um grande roteirista. Então é isso, eu estou super orgulhosa, Rafa. Obrigada por ter topado participar da aula de hoje comigo. E ó, um monte de gente falando aqui nos comentários, eu quero largar a CLT e viver como roteirista. E esse barulho aqui no fundo não foi o áudio do Rafa, tá? Dessa vez. Isso aqui foi a Paulo Bento jogando, arremessando um negócio aqui. Mas, Rafa, obrigada então, por ter topado. E vamos para o conteúdo, Rafa. Já falei demais aqui, quero te escutar. Acho que você tem um conteúdo super valioso e importante para passar para a gente sobre construção de personagens, sobre esses arquétipos. Tá. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o arquétipo para vocês é que ele não é uma coisa exclusiva da ficção. Apesar de ser usado muito na publicidade, também não é exclusivo da publicidade. Ele é um conceito psicológico, aí, mais voltado para a parte de psicoanálise, né? Que basicamente é uma percepção que, quando eu comecei a estudar, parece absurda, tá? E tudo bem você achar que é absurdo, sim. Só que não sou eu que estou dizendo, tá? Toda vez que eu vou... Às vezes eu tenho palestra em algumas agências, toda vez que eu vou levar esse tema para as agências, as pessoas se assustam um pouco por conta do conceito. Para vocês entenderem, assim, basicamente, a Bea sempre fala de jornada do herói, ou jornada arquetipal, que é aquela jornada que a gente entende o começo, meio, fim, que a gente compreende que é a forma gostosa da gente ouvir uma história. Por que ela funciona dessa forma? Porque é uma coisa que já está no nosso subconsciente, sabe? Isso é passado de geração para geração, então a gente é adaptado a esse tipo de comportamento quando a gente vai ouvir uma história. Se a história é contada de uma forma muito brusca, diferente disso, a gente tem um desconforto, certo? Então, o que é arquétipo? Nada mais é que um conjunto de informações pré-estabelecidas que já estão no seu subconsciente, certo? Aí, se você leva para a ficção, na construção de personagens, você vai assistir uma novela, você sabe quem é a mocinha, você sabe quem é o vilão. Por quê? Porque essas duas pessoas, esses dois personagens, são arquétipos já definidos. Você não precisa passar para o seu espectador o que é uma mocinha, o que é um herói, o que é um vilão. Isso já está dentro de você, entendeu? Isso, quando eu entendi lá na publicidade, os 12 arquétipos que são usados na publicidade, virou uma chave muito importante na minha vida. Para quem não sabe, eu não fiz publicidade, tá? Eu cursei Direito, não sou publicitário, tá? Nunca trabalhei na área jurídica, mas fui para a área de comunicação. Quando eu entendi o conceito de arquétipo, minha chave virou. Assim, porque arquétipo é uma coisa muito interior da pessoa, você consegue se comunicar com ela sem ter esforço. Se você consegue dar essa identidade para uma marca, toda vez que você vai fazer uma comunicação, uma propaganda, você não tem aquele trabalho de explicar para o seu consumidor quem é a marca. Da mesma forma que você faz com o seu espectador quando você é roteirista. E qual que é a jogada aqui? Você quer fazer um produto inovador, quer escrever um projeto inovador, uma série, um filme? Se você não tem interesse em usar nos personagens, e você quer usar talvez na narrativa, na forma que você conta, ou na forma que as cenas são distribuídas, ou qualquer outro elemento que você quer ter mais inovação, você pode ir por um caminho mais confortável com os personagens, sabe? Isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito. Significa que você vai aproveitar seu conhecimento para gastar energia pensando em outra coisa, tá? E eu vou dar um exemplo bem pessoal para vocês. No meu livro de ficção, a história é um pouco complexa, assim, sabe? É uma linha do tempo de 10 mil anos. De 10 mil anos. E eu não queria abrir mão da história, só que eu também... Rafa, desculpa te interromper, estão perguntando aqui no chat qual é o nome do teu livro. Cidadela. Depois, não sei, você consegue escrever, Beca? Eu tô no celular, se você puder, por favor. Consigo, não, e assim, o Gabriel, qualquer coisa, coloca no chat aqui pra gente, e é porque o Jonatas levantou essa questão, essa dela insurreição, é esse mesmo, tá, Jonatas? Exatamente. Aparece pra ti, Rafa, a pergunta na tela? Aparecendo na tela, sim. Ah, tá, beleza, então.
Aí, então, assim, é uma história de uma linha do tempo de 10 mil anos. Obviamente, eu não ia contar toda a história, né? Eu fui focar ali na mensagem que eu queria passar. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ter um cuidado que os personagens não fossem preguiçosos. E, na época, eu tinha 10 personagens, que já fariam parte da história, só que eu tinha que desenvolvê-los para fazer sentido ali. Como eu trabalhava na agência, na época, e trabalhava muito com arquétipo, também dava muita palestra sobre arquétipo, eu pensei, putz, por que não usar os 12 arquétipos da publicidade e encarná-los como personagem? E foi basicamente isso que eu fiz. Eram 10, peguei e criei mais um e usei o 12º para a cidadela mesmo, a forma na sociedade, assim, sabe? E aí são conceitos pré-definidos, sabe? Por exemplo, o herói. O herói também é usado tanto na publicidade quanto na ficção. O herói, na maioria das vezes, é seu protagonista. Você já espera algumas características dele, você espera alguns defeitos contra o lado dele, ele tem alguns temores, sabe? Ele tem medo de não conquistar seus objetivos, mas ainda assim ele é persistente e não desiste. Isso é o protagonista em qualquer jornada do herói, e normalmente na publicidade vai para marcas como Nike, Adidas, marcas que são mais voltadas para o lado esportivo, que é voltado assim, tudo você consegue, você tem que fazer, basta você, né, se empenhar um pouquinho mais. E basicamente isso é a jornada do herói. Se você avaliar bem, é o herói no seu mais interior possível, assim, sabe? Ele quer um objetivo, ele vai fazer acontecer. Então esse é o segredo. O que é arquétipo? São informações que todos vocês podem achar que não, mas vocês têm. Quando você olhar para uma propaganda que está sobre o arquétipo do Fora da Lei, por exemplo, você, sem saber, você vai se comunicar com aquela publicidade, vendo aquela marca como uma coisa rebelde. E em personagem também. Se você coloca características, tipo assim, uma pessoa que não gosta de seguir regras, uma pessoa que está sempre mal-humorada, tal, fica ali, pode ser um vilão, pode ser um antagonista? Pode, mas pode ser o herói também. No meu livro, o protagonista, ele é inspirado no arquétipo do Fora da Lei, não é do herói. Então, assim, eu não preciso explicar quem que é ele. Todo mundo que lê sabe que ele é aquele cara marrento, aquele cara que está sempre de mau humor, aquele cara que talvez não faça as coisas corretas, que ele não obedece muitas regras. Então, são conceitos definidos que toda a sociedade já tem. Toda a sociedade já tem. Um arquétipo muito abstrato, mas também muito claro de se entender, é a maternidade. Quando você coloca a questão família, mãe, todo mundo sabe como é que funciona a maternidade. Até as pessoas que não têm mães, sabe? Até as pessoas que são órfãos. É um conceito já enraizado na nossa sociedade. Entendeu? Então, o arquétipo vai te ajudar nesse sentido. Se você se aprofundar um pouco mais, você vai conseguir construir personagens mais complexos. Às vezes você vai pegar um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas, no geral, 99% dos filmes, principalmente os de narrativa clássica, os personagens são arquétipos já pré-definidos que o roteirista usa para não ter esse trabalho de explicar para o público o que está acontecendo. Um exemplo muito bom também, em vários filmes, em várias histórias, é o mentor, que é aquele cara que está sempre ali, dando dicas, falando pro herói, olha, talvez não seja isso, seja aquilo. Bons exemplos o Mestre Yoda no Star Wars, o Dumbledore no Harry Potter. Você já olha para esse tipo de personagem, já vê que ele tem uma coisa em comum, e eles são parecidos. E se você escrever isso de forma boa, se você se empenhar, não fica manjado, sabe? Não precisa ficar uma coisa entregue totalmente. Deixa isso pro subconsciente mesmo. E é uma coisa, Rafa, essa questão agora que tu falou aí do mestre, por exemplo, como tu começaste falando, né? Eu também já estava rememorando. A gente também fala de jornada arquetipal, né? Então, quando a gente fala de contar histórias, de que existe uma narrativa clássica, de que existe essa maneira, a gente não está falando que tem que ser feito assim e engole e fica quieto. Não é, a gente está falando que essa maneira existe e é mais fácil de ser entendida justamente porque as pessoas reconhecem. Né? E tudo que elas reconhecem, tudo que elas entendem, elas já têm uma tendência maior a gostar. Se você não entende, você não vai gostar. Você precisa primeiro entender para você gostar. Entende? Então, assim, entende, né? Compreende? Então, você precisa passar por esse passo. Então, o reconhecimento da audiência é extremamente relevante. Então, conhecer esses arquétipos, ter essa noção, aprender sobre eles é extremamente relevante. E essa coisa do mestre está na própria jornada do herói, né? Tem essa coisa do encontro com o mentor na jornada do herói, que é um dos primeiros passos da jornada do herói, para vocês verem como esses arquétipos são muito utilizados. Exatamente. Não há nada mais arquétipo do que uma jornada do herói. Assim, além dela ter ali os pontos de virada já baseado, ela por si só é um arquétipo muito forte.
que ela vem da época que as pessoas contavam histórias em volta de fogueira, gente. É coisa assim, pré-história, sabe? Como quando as pessoas desenhavam nas paredes. É natural que uma coisa dessa esteja impregnada, sabe? Se você pega para pensar e avaliar o mundo animal, como é que o João de Barro nasce sabendo construir uma casinha de barro? Como é que um passarinho, fêmea, sabe, sem ninguém ensinar para ela como construir um ninho? Isso é genética, gente. É informação passada geneticamente, sabe? Nem tudo precisa ser ensinado, sabe? Quanto mais for repetitivo isso numa linha genética, mais fácil de você assimilar a informação. Isso funciona muito com a gente também, tá? E quando a gente fala assim de arquétipo, não leva apenas assim para os personagens. O arquétipo não precisa ser uma coisa física, uma coisa específica. Pode ser uma coisa abstrata, sabe? Uma coisa mais solta. Isso vai depender do seu domínio sobre o conceito do arquétipo que você está trabalhando. Vai depender do seu domínio sobre aquilo que você quer escrever. Por exemplo, um dos arquétipos da ficção é o guardião do limiar, que nada mais é que o obstáculo que o personagem deve superar. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um personagem, mas pode ser uma coisa totalmente abstrata, sabe? Pode ser uma cidade, pode ser um muro, sabe? Pode ser um portão. No filme Jogador Número 1, não sei se vocês conhecem, o guardião do limiar é o portão que precisa de 3 chaves para abrir, entendeu? Então, assim, é um obstáculo, desde o começo do filme, o personagem tem esse obstáculo, mas não é uma pessoa, é uma coisa mais solta, entendeu? E mesmo assim, a partir da premissa desse objetivo, você já incorpora ali naquele portão o guardião do limiar. Assim, o personagem tem que superar aquilo ali, tá? Diferente da publicidade, na ficção costumam usar 8. Eu vou citar por cima, tá? Não vou introduzir muito porque é um conteúdo muito extenso. Eu separei aqui para ficar de uma forma mais clara, tá bom? O primeiro é o herói, que eu já expliquei, normalmente é o protagonista, né? Ele tem ali uma jornada para ser vivida, ele tem que salvar alguma coisa, ele tem que conquistar algum objetivo. Isso quase todas as histórias têm. E ele tem aquela premissa de que é o cara bonzinho, o cara honesto, o cara, sabe, com perfeições e com pequenas imperfeições. É muito importante também, gente, que o seu herói, para cumprir ali o papel do arquétipo do herói, que ele tenha alguma imperfeição. Porque se ele for perfeito, não existe a identificação, sabe? O público não se vê nele. E se você tá fazendo um arquétipo de uma forma que as pessoas não se identificam nesse arquétipo, você já está fazendo errado. Porque parte do arquétipo é fazer a pessoa se reconhecer ali, mesmo que seja uma característica ruim, tá? É muito importante que o herói não seja perfeito, mas que ele tenha, sim, força de vontade para seguir e romper seus obstáculos. O segundo é o mentor, que a gente já comentou. Normalmente, em Blockbuster, é encarnado em um senhor mais velho, uma senhora mais velha, uma pessoa mais experiente. Se a gente pegar aí uns clássicos, tipo O Senhor dos Anéis é muito claro isso, Harry Potter é muito claro, Guerra nas Estrelas é muito claro, normalmente é um velho de barba branca, chega assim, parece ser preguiçoso, mas não é, porque assim, o universo é tão rico, vocês pensam assim, nesses 3 universos que eu citei, Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter, o universo é tão rico que se o cara fosse inovar nos personagens, nos arquétipos, eles não teriam tempo de explicar o universo, entendeu? Então ele já te entrega essas coisas mastigadas para você focar em descobrir o universo, não explorar o personagem. Deixa o universo rico ter espaço. E isso que tu falaste, Rafa, é super importante. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui para o pessoal é pense em uma inovação para o seu projeto. No máximo 2, assim, porque a gente às vezes está pensando, a gente quer fugir do clichê, a gente quer fugir do que não é aquilo, né? Não, isso já foi contado muitas vezes e tudo mais. E a gente cria um negócio sem pé nem cabeça. Então não adianta. Se você está com um universo muito inovador, como é o caso desse que a gente acabou de citar, se você ainda quer partir para personagens complexos, para uma estrutura narrativa complexa, cara, você perdeu a maior parte da sua audiência. Você precisa pensar em um aspecto inovador do seu projeto e o resto, se possível, você fazer de uma maneira mais reconhecível pela audiência. Né? E só complementando, Rafa, quando você está falando dessa coisa subconsciente e tudo mais, não é à toa que a gente teve o psicanalista Jung que tanto estudou os arquétipos, né? Muitos dos estudos dos arquétipos vêm dele. Então, é algo que a psicologia estuda, não é algo assim que a gente, então vamos inventar aqui para colocar nos manuais de roteiro. Não, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque muitas pessoas ficam, eu não sei manual de roteiro, não tem fórmula, não sei o quê. Só que você tem que entender que tem um fundamento. Isso não saiu do nada. Não foi uma pessoa que inventou e que tem que ser assim porque eu acho que tem. Não, existe um motivo de ser assim.
né? E lembrando desse motivo que a gente estuda e que a gente segue a técnica, né? Mas também não quero te interromper, Rafa. Então, estamos falando aqui do arquétipo do mentor. O que você falou é bem importante, complementa bastante. O próximo é o guardião do limiar, que eu já estava falando, que é o obstáculo. Esse obstáculo pode ser uma pessoa, pode ser um portão, pode ser um objeto, sabe? Pode ser uma coisa muito mais solta. Eu gosto, assim, como já vem uma coisa muito, muito bem formalizada, eu gosto de inovar um pouquinho nos arquétipos. Você tem essa liberdade, por exemplo, pode ser um objeto, pode ser só uma voz no subconsciente do seu protagonista que fica impedindo ele. É claro que, aquela regra máxima, né? Só vai quebrar a regra se você já domina ela. Então, cuidado na hora de inovar nos arquétipos, gente. Cuidado. O próximo é o arauto, que é o mensageiro. Assim, isso também costuma ser uma coisa mais solta, mas pode ser um personagem. No Harry Potter, quem recebe esse arquétipo é o Hagrid, que é o que vai avisar ao Harry que ele é um bruxo. Lá é uma pessoa. Mas pode ser um acontecimento. Normalmente, isso aqui, na narrativa clássica, é um incidente excitante, sabe? É um acontecimento. As coisas acontecem ali e faz o nosso herói sair do mundo comum dele e seguir uma jornada. Pode ser um acontecimento, mas pode ser só uma pessoa, depende do tipo de narrativa que você tá fazendo. Se você pegar, por exemplo, narrativas mais infantis, que é o caso de Harry Potter, é uma coisa muito mais clara, tipo, é o Hagrid que vai lá, porque as cartas não dão certo, o Hagrid vai lá e fala, olha, Harry, sua jornada começa agora. O que é o incidente citante? Os 11 anos dele? Não, é a chegada do Hagrid, falando, ó, você é bruxo, bora lá. Então, assim, toda vez que você for usar arquétipo também, pensa bem, uma coisa que eu vejo assim na mentoria, nas dúvidas que os alunos da BEA levanta, a pessoa não tem muito noção de para quem está escrevendo, tá? E é muito importante você saber quem é seu público. Se você quer atingir um público mais infantil, você tem que falar como se estivesse falando com criança. Se você quer uma coisa mais jovem, adulta, você vai mudar a sua narrativa total, a forma que você fala os seus personagens. É muito importante, tá? O próximo é o camaleão. Esse camaleão é assim, quando bem trabalhado, ele fica muito engraçado. Eu gosto muito de um exemplo que é o Haku, na Viagem de Chihiro. A função dele nada mais é que mudar de aparência ou estado de espírito, sabe? Ele tem transformações repentinas, pode ser transformações externas ou internas, mas ele muda de uma forma tão rápida que, assim, ao mesmo tempo que ele não sabe quem é, ele vai levar esse conflito, esse questionamento para o seu herói. A partir dele, vai acontecer transformações no seu herói. Isso pode ser físico ou espiritual. Se a gente pegar lá na Viagem de Chihiro, é os dois, né? Ali é uma obra, quase uma obra de arte. O Haku meio que cumpre as duas funções do camaleão. Ele muda de forma externamente e internamente, como um espírito, ele leva essa mudança para Chihiro. A Chihiro vai entender mesmo que se trata de mudanças com ele. Num filme mais recente, Encanto, tem o Camilo, que literalmente é camaleão em espanhol, porque ele muda de forma. E ele tem essa questão de, ó, gente, acorda, se desprendam de conceitos físicos, sabe? O mundo está em mudança. Então, dependendo se a jornada gira muito sobre uma coisa interna do protagonista, normalmente tem um aliado camaleão que vai estar sempre mudando e sempre mostrando para o protagonista. Você tem que ficar atento às mudanças. Isso, Encanto é muito assim, né? Não sei se você já assistiu, também não quero dar spoiler. Mas é sobre, assim, é uma percepção fixa de uma família por anos e, de repente, existe a necessidade de mudança e eles não entendem. Então, assim, por isso que o caminho está lá, sempre mudando para as pessoas entenderem que a mudança é necessária em algumas fases. Gente, isso que o Rafa acabou de falar é uma pequena digressão. Isso que ele acabou de falar, não quero dar spoiler, é uma indireta, tá? Porque eu não assisti ainda. E ele quer muito que eu assista. Então ele tá assim, para vocês que não assistiram, né? Então. Estou fazendo torcida para o Oscar, para Encanto, de melhor animação e melhor canção original, e a Bea ainda não assistiu, tá? Se gente, não, vou assistir, tem muita coisa para eu assistir, tá? Assistam. O pessoal estava comentando aqui sobre Jung, gente. Esses arquétipos, obviamente, foram estudados e tem esse embasamento em Jung também. Agora, o pessoal falando que é obrigatório ter, né? Todas as histórias têm esses arquétipos. Acho que não, né, Rafa? Também quero te escutar nisso, acho que não é obrigatório ter. Mas, assim, a gente às vezes também, e obviamente numa aula mais expositiva como é essa, a gente pensar, então o camaleão tem que ser praticamente isso, ele tem que literalmente mudar de forma. Não é isso, entendeu? Se você tiver um personagem
dúbio, que muda muito, um agente duplo, sabe? Por exemplo, você vai ter esse arquétipo, entende? Essa pessoa que vira, que troca, que se transforma, né? Que se adapta de acordo com a situação. Então, também não é a gente levar o pé da letra, que é algo que a gente também tem que tomar cuidado, não é levar o pé da letra, mas é entender como é que a gente consegue enxergar esses arquétipos e adaptá-los, porque é isso, eles estão com a gente há muitas décadas, há séculos. Então, é entender como é que a gente consegue adaptá-los para a nossa contemporaneidade, para a nossa narrativa, para o nosso universo, né? Para você saber se você vai colocar, todos não, né? Ficaria uma bagunça, mas se você vai fazer os do arquétipos, tem que entender a mensagem que você quer passar, a jornada que você quer contar, entendeu? O seu protagonista, ele precisa de uma pessoa que mostra a ele como é mudar de forma, como é mudar de espírito, como é mudar de pensamento. Se o seu personagem tem uma problemática muito voltada para resistência, é óbvio que um aliado será um camaleão, ele vai ser a pessoa mais livre. Então, para você saber qual arquétipo, quais vão fazer sentido, você tem que conhecer o que você quer contar. Parte do princípio, para quem que eu vou contar essa história e que mensagem eu quero passar para essas pessoas, entendeu? Aí você vai pegar ali, vai abrir a lista de arquétipos, sabendo como é que eles funcionam, qual vai contribuir mais para aquela narrativa, entendeu? Rafa, o pessoal que ficou com dúvidas sobre o arquétipo do camaleão, mas eu também acho legal você terminar e você explanar todos, e daí a gente abre para dúvidas, a gente pode gastar um tempinho mais aqui, uns 15 minutinhos, só tirando dúvida e a gente realmente fazendo esse bate-papo. Aquela que tinha comentado que não tinha entendido agora entendeu com o exemplo que você deu. Mas, de qualquer forma, vamos guardando as dúvidas, que no finalzinho da aula a gente abre e a gente vai debatendo essas dúvidas. Beleza, combinado. O próximo é o arquétipo da sombra, né? Ele representa uma força opositora ao herói. Se a gente parar para pensar, a primeira coisa que vem na cabeça, um vilão ou o antagonista. Mas não é só sobre isso. A sombra pode ser, tipo, todas as coisas que a gente não gosta na gente, quando a gente olha assim, isso não é uma coisa que eu tenho, não gosto, e que é obscuro e a gente não quer admitir. Sabe? Eu vou dar um exemplo que está muito em alta, que é euforia. A sombra da Rue é o vício. Trabalha ali com a problemática dela, tem uma coisa para superar. E quando a gente olha isso, eu não sou viciado, gente, eu não sei se vocês são, mas você pode ter certeza que pessoas que teve ou têm um problema com aquele tipo de questão, vai olhar e vai se sentir tocado, vai sentir ali, sabe? Mexeu lá naquele negocinho que eu não gosto de mexer. Então, isso pode ser encarnado tanto no vilão e no antagonista, mas se você quiser ir um pouco além, você consegue trabalhar isso no seu protagonista. Só que aí fica uma coisa mais... Eu te interrompi, Rafa, desculpa, quebrei teu raciocínio. Mas é só porque você falou exemplo de euforia, eu achei tão bom, porque spoiler da primeira temporada, tá, gente? Aquela cena em que os remédios falam com ela é a concretização disso, sabe? Porque você vê ali aquela coisa ali assombrando ela e realmente revelando essa sombra e essa questão que essa personagem tem. Então, eu acho muito simbólico esse momento em que o remédio começa a falar com ela, porque foi aí que começou o vício dela. Normalmente, no clássico, assim, principalmente em histórias infantis, a sombra é sempre o oposto do herói, do protagonista, tá? Um exemplo bom, Batman e Coringa. Normalmente o herói é colorido, o herói é claro, é brincalhão, né? Só que se você constrói uma narrativa com um herói todo dark, todo sério, todo preto, é natural que o maior vilão dele seja todo colorido, todo brincalhão, todo louco, sabe? Então não significa que a sombra tem que ser uma coisa escura, porque se a gente fosse por esse pensamento, o Batman seria a sombra, mas não, ele é o herói, quase um anti-herói ali, né? E o Coringa é o vilão que representa essa sombra, ele tem o oposto do que tem lá no nosso herói. Então não se prenda a esse conceito estético de sombra, tá? É sobre conflitos internos e oposição ao seu herói. Normalmente ele vai encarnar no seu antagonista, é o mais básico, assim, sabe? Se você pensar, pega a mesma problemática, aumenta, põe no antagonista para fazer o equilíbrio ali na narrativa. Mas não significa que você possa trabalhar de outras formas. A Paty comentou ali, a sombra é o oposto do herói, exatamente. Essa é a função dela, ser o oposto do herói. O próximo é o Pícaro. Não gosto muito desse nome, poucas pessoas conhecem, mas eu gosto de chamar ele de bobo da corte. Sabe, o bobo. Que literalmente, que a função dele? Ser o palhaço. Normalmente, ele é encarnado no melhor amigo do herói, ou numa pessoa ali que está junto com o herói a todo momento, que é para ser o alívio cômico. Se você pegar aí filmes da Marvel, um pouquinho de cada personagem tem esse arquétipo dentro de você. Até os heróis mais sérios têm.
Capitão América, ele tem um pouquinho ali de bobo, ele faz umas piadinhas. Quando a galera fala assim, a fórmula da Marvel, é isso que tem que se apegar. Eles contam uma história muito tensa, uma história, assim, é fim do mundo. Na maioria das vezes é fim do mundo, um problema super grande, mas eles conseguem, com esse arquétipo, colocar esse arquétipo um pouquinho em cada personagem, deixar leve, engraçado e quase que infantil. O problema é super sério, mas você leva tudo na brincadeira. Por quê? Eles conseguem intercalar com os momentos de tensão e ação, certo? Então, assim, o Pícaro não precisa ser um personagem que fica muito na cara, tipo, aquele personagem só faz piada, fica manjado. Você pode distribuir esse arquétipo, colocar uma característica em cada personagem, fica um jogo legal. Aí percebo que eu tô repetindo uma coisa que eu falei lá no começo. Se vocês entendem bem, vocês conseguem quebrar essa regra, mas se vocês estão no começo, aconselho que vocês não tentem fazer essas mesclas, tá? Quando você tiver um entendimento melhor, escrever mais personagens, aí vocês começam a mesclar. Porque parece que, né, não sei, muita gente acha que Marvel é escrito por pessoas amadoras, mas não é, gente. É o maior sucesso comercial da face da Terra no cinema. Então, assim, são pessoas muito bem estudadas, são pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Assim, o maior erro deles é 1 bilhão de bilheteria, sabe? Então, assim, quando eles erram, é um erro tão bem feito que sai excepcionalmente bem. Então, assim, pensem bem antes de começar a fazer essas mesclas. E eu acho também, Rafa, que a gente subestima o simples. Sim. Porque o simples não quer dizer que ele é fácil. Não quer dizer. Porque, assim, o simples, eu, com a minha experiência, o que eu posso dizer é isso. O problema mais difícil de fazer é você fazer simples. Sim. Porque você quer ir pro diferente, você quer ir pro estratosférico, você quer ir fazendo a simplicidade, fazendo que quem assiste olha, nossa, que fácil, nossa, que simples, nossa, que óbvio. Mas é óbvio que a narrativa era essa, né? Quando você chega nessa narrativa, é quase que assim. Eu tava escutando hoje Tchaikovsky. Você escuta o Lago do Cisne, você pensa assim, nossa, que óbvio, mas é óbvio que é harmônico esse som. Ou seja, o cara deve ter se lascado absurdamente para chegar nesse som, sabe? Ele deve ter se esforçado, gastado um horror de tempo. E a gente escuta hoje e acha lindo, simples, maravilhoso. Né? Só que não, para esse som chegar gostoso, para esse som chegar harmônico, foi necessário muito esforço, muito pensamento e muita harmonia. E a gente faz isso, né? Como se os nossos elementos dramáticos fossem nossos personagens, fossem esses instrumentos, e a gente precisasse que a narrativa toda fosse harmônica. Então, não subestime uma narrativa que vocês olham, uma narrativa clássica e tudo mais, e falam, nossa, é simples, é óbvio, mas é óbvio que essa escolha tinha que ser a escolha narrativa, que essa ação tinha que acontecer aqui, nesse momento, que o personagem tinha que falar isso nessa hora, nesse momento. É óbvio quando tá pronto. Né? Mas chegar nessa simplicidade é muito difícil. Então, não subestimem isso. Exatamente. O simples bem executado, gente, é muito melhor que aquela coisa super alegórica, super fantasiada, sabe? Se você pegar aí, você pode pegar os 10 últimos vencedores de Oscar de melhor roteiro original, normalmente são histórias simples, muito bem contadas, sabe? Muito bem estruturadas. Não precisa ser uma jornada sobre um cara que vai para outro planeta destruir o inimigo. Não precisa ser uma coisa de uma pessoa que tem superpoderes. Não precisa ser uma coisa sobrenatural. A vida está aqui. A vida acontece e a gente se identifica com a vida. Então, se você sabe executar uma história simples, bem argumentadinha, bem organizada, assim, não tem erro, sabe? Não tem erro mesmo. Não tem erro, cara. Eu não vou longe. Eu assisti essa semana, não sei se você já viste, aquele Coda, que é No Ritmo do Coração. Em português, o título é esse, é da Amazon, é um filme original, tá indicado para melhor filme e tá indicado para melhor roteiro também. Gente, a narrativa é assim, eu não queria nem usar essa palavra porque parece que eu tô desrespeitando, mas assim, é um manjado do manjado do manjado do arquétipo, do reiterado, assim, não tem, assim, e o negócio é de uma grandeza, é de uma emoção, é de uma sensação tão bonito, é muito bonito o filme. Mas é assim uma coisa. Eu comecei a assistir, eu falei, não acredito, gente. De novo, uma narrativa. Sério, quando eu vi 50, eu tava chorando, entendeu? Assim, eu tava, nossa, que lindo, nossa, que beleza. Então, assim, só reiterando isso, tá, gente? Não menosprezem o simples, né? Aposto em narrativa simples. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando você quer avaliar um chefe de cozinha bom, você não vai num prato super bom, não, viu? Você vai pedir para ele fazer um arroz e feijão.
Isso serve para qualquer profissão, tá? Para roteirista também. Se um dia um produtor chegar e falar para você, fala para mim uma história super fantástica, com um universo super vasto, talvez você consiga ter uma coisa super interessante. Mas será que com um pouco você consegue contar uma boa história? Será que com simples você entrega? Sabe? Então é bom vocês irem se acostumando a contar histórias simples para você ter domínio da narrativa, porque na história simples o que sobrevalece é a sua narrativa, entendeu? E ela vai te forçar a ter esse cuidado, a ter esse, sabe? Esse olhar mais cirúrgico. O último dos oito arquétipos da ficção é o eu superior. Na maioria das vezes, esse arquétipo não é uma pessoa, é só um desejo do protagonista, do herói. Ou pode ser uma pessoa morta, ou pode também vir ali junto com o mentor, uma mesma figura. Nada mais é do que uma projeção do protagonista. É aquilo que ele quer se tornar, sabe? Um exemplo recente, bem usado, que estão usando bastante com a versão do Homem-Aranha, é o Tony Stark. No segundo filme do Homem-Aranha é muito sobre o que o Homem-Aranha quer ser igual ao Tony Stark, quer ter aquela, sabe, aquela questão, aquele respeito, aquele conhecimento todo. Vários heróis por aí tem aquele, meu pai morreu, eu quero ser igual a ele, eu quero salvar o legado da minha família, sabe? É uma projeção, assim, ele se vê no nível acima, então ele está querendo chegar e se tornar igual a alguma coisa ou alguma pessoa. Eu não gosto muito desses, assim, narrativas, eu acho esse, de todos, eu acho o mais manjado e o mais difícil de você trabalhar de uma forma inovadora, porque ele é o mais óbvio. Você colocou, você já sabe que fica manjado. Nisso do eu superior, ou dos arquétipos, será? Dos arquétipos, eu acho, né? Eu acho que porque tem uma hora que o Simba ele projeta o Mufasa, literalmente. Sim. Sabe? Eu também pensei, quando você começou a falar de eu superior, essa coisa do Mufasa. Então, eu acho que assim, funciona, sabe? Essa questão do eu superior, porque o Simba se vê, gostaria de ser o pai um dia, né? Sim. Em história infantil é legal, viu, gente? É legal, ó, como funciona. Só que se você for tentar uma narrativa mais complexa, antes da gente passar para as perguntas, eu vou finalizar, vou repetir uma coisa que eu já falei 3 vezes, mas para ficar claro e para dar ênfase para vocês, tá, gente? Se vocês querem contar uma narrativa com uma história com um universo complexo, deixe os arquétipos, usem os arquétipos bonitinhos, quadradinhos, não explore seus personagens. Agora, se você tem uma história simples, por exemplo, a gente pode pegar a história sobre um jogador de futebol, e a história é super simples, o que ele quer? Quer ganhar o campeonato. Só que você quer explorar mais o personagem, aí você se desprende desse arquétipo, você começa a mexer, pegar um pouquinho de cada para construir um personagem diferente e para você explorar melhor o psicológico dele. Só que perceba que a sua jornada vai ser uma jornada simples, vai ser uma estrutura simples, uma coisa bem simples, que é, ele quer ganhar, ele é um jogador e ele precisa fazer isso. Então aí você vai explorar seus personagens. Agora, se for uma coisa, tipo assim, ele quer conseguir um ingrediente, que esse ingrediente vai abrir um portal para ele conseguir um poder, para ele não sei o que do universo, para resetar o universo e tal. Então você vai e foca ali em personagens mais chapados, personagens mais tranquilos. Tem alguma pergunta? É isso, gente. Ó, enquanto vocês estão aí mandando as perguntas, vamos abrir para as perguntas agora, tá? Dá um tempinho aí para o pessoal escrever mandar as perguntas, até porque tem um delayzinho do YouTube, sempre assim, no momento que a gente fala até chegar a reação das pessoas, tá? Mas, Rafa, eu acho maravilhoso tu trazer esse conceito aqui pra gente, até para mim, assim, porque não é um conceito com o qual eu sou muito habituada, com o qual eu sou muito acostumada, né? Eu sei por alto, mas é sempre bom aprender mais e relembrar. Né? E acho que para a galera também, né? Eu tô vendo que a galera tá interagindo bastante e ajuda a gente a pensar. Né? Mas eu acho que o maior ensinamento que o Rafa a gente tem para passar para vocês, gente, é isso. Entenda a história que você quer contar, entenda para qual público você quer contar essa história, porque isso vai ajudar a guiar muito, muito as suas escolhas narrativas. Por isso que eu sempre pergunto, por que você quer contar essa história, né? Entenda para quem você vai contar essa história. Tudo isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante você a fazer as melhores escolhas narrativas para aliar para o seu projeto. Já tenho umas dúvidas aqui, mas eu vou só aproveitar esse momento também para compartilhar o link do curso gratuito, tá, gente? Eu vou ministrar um curso gratuito
Rafa vai estar no curso de maneira indireta, mas ele estará no curso também, né? Rafa participando também. E eu vou mandar um curso gratuito com certificado, tá, gente? Você vai receber um certificado ao final do curso. E eu tô mandando o link aí para vocês agora, para vocês se inscreverem. Como vender o seu roteiro. É um curso que eu vou te explicar como é que funciona o mercado visual, quanto ganha um roteirista, como conseguir trabalho como roteirista, como que você vende sua ideia de filme ou série, tá? O link tá aí no chat, tá? Então, olha só. O Daniel aqui perguntou, que cuidados tomar ao usar mais de um arquétipo por personagem? O cuidado é o básico, domínio, sabe? Se você tem domínio para escrever, tipo, 3 arquétipos, 4 arquétipos, você entende como cada um funciona, tá tranquilo. Mas se você for colocar, tipo, 5 personagens, cada um com um arquétipo, cada um com uma função, cada um com uma personalidade, e você não tem esse domínio, você vai se perder, e ao mesmo tempo que você vai se confundir, você vai deixar seu espectador confuso. Porque se você vai mesclar, ou se você vai escrever um personagem e ele não tá claro, às vezes, assim, o espectador começa achando que ele é um cara engraçado, de repente ele vem com um papo super sério. Quem que é esse personagem? Fica confuso. Ou às vezes ele é o herói, tá fazendo tudo certo, aí do nada ele toma uma decisão super errada, que não é nem sobre imperfeição, é sobre ser mal mesmo. Vai dar certa confusão. Então, assim, você quer usar bastante vários arquétipos, tem que saber exatamente como cada um tem que se comportar. Você tem que entender qual que é a função de cada um na narrativa e colocar eles, às vezes, na mesma situação, cada um com uma opinião, sabe? Esse é o legal. Se você faz uma pergunta, uma mesma pergunta, cada arquétipo vai ter uma forma de responder. Às vezes, a resposta pode ser a mesma, mas cada um vai responder de uma forma. Por exemplo, vai pôr fogo na casa? O herói, não vou pôr fogo na casa. O bobo vai falar assim, vamos ver todo mundo queimar, de uma forma mais engraçada, entendeu? Às vezes a resposta é a mesma, só que a forma que eles falam, a forma que eles interagem, sabe? Eles vão ter conexões diferentes com o seu espectador. Então você tem que dominar cada um que você for usar. O Everton perguntou se tu tens alguma indicação de livro para aprofundar mais o assunto. O Herói ou Fora da Lei. Eu não lembro, deixa eu confirmar o autor. Dele é um livro básico para qualquer publicitário, assim, que trabalha com criação. Ai, que legal. Não conheço também. Me interessei. É uma autora, Margareth Marx. Essa autora, eu não lembro muito bem a história, mas se eu não me engano, ela era psicóloga, e lá nos anos 60, 70, ela estava em Nova York e começou a perceber que ela podia levar os arquétipos para a publicidade. Ela foi de porta a porta em agências e começou a dar conceitos de propaganda e publicidade, e começou a funcionar. Ela começou a estruturar essa pesquisa, pegou uma outra parceira, estruturou esse livro baseado em experiências dela já na prática e com conceitos mais psicológicos. Mas é um livro assim que vai clarear tudo, sabe? Legal, gente. Então tá anotado aí, o herói fora da lei. Fica aí Barato livro, tá? Na Amazon você encontra aí por R$ 40. Olha aí. Não, o que o pessoal, depois o Gabriel vai mandar aqui no chat, já pode estar enviando, tá, Gabriel? Por favor. É o livro do Rafa, teve até gente que já comprou aqui teu livro, viu? Durante a aula aqui. Depois tu faz o jabá. Mandem feedback. A Lucas, próxima pergunta. o guardião do limiar pode ser algo contra a vontade das pessoas ou não se enquadra nisso? E depende, sim. Não necessariamente, mas pode ser que sim. Se seu antagonista for a mesma personificação do obstáculo, sabe? Porque tem antagonista que não é a personificação do obstáculo, ele tá ali só para lidar com a problemática e deixar ele o seu protagonista mais perdido. Mas se você quer colocar ele assim, sabe, ao mesmo tempo como antagonista, que ele de fato vai impedir, ele vai ser o vilão, aí ele vai arcar ali com uns 2 ou 3 arquétipos, sabe? Mas não existe regra. E assim, volta no básico assim, pergunta básica, não tem regra, gente, não tem regra. Você pode mesclar, sabe? Só volta naquilo, tome cuidado com o que você está mesclando. Se você mesclar da forma correta, vai ficar legal, fica uma coisa inovadora, fica uma coisa diferente, entendeu? Mas pode sim. Ao mesmo tempo que ele vai contra a vontade, ele pode ser só um obstáculo, entendeu? Ele pode ser ele pode ser obstáculo sem ter essa percepção de obstáculo, por exemplo, entendeu? Depende muito da sua história, da sua narrativa. A Milena que perguntou.
no caso de uma comédia, tem que se focar mais nos arquétipos? Aí que é interessante, porque numa comédia, a história toda é um arquétipo, que é o bobo da corte. É igual uma marca que é regida pelo arquétipo do bobo da corte, toda propaganda vai ser engraçada. Então, se sua história é uma comédia, tudo tem que ser sobre comédia, entendeu? Tudo tem que ser engraçado, até as coisas mais dramáticas. Então, assim, todo personagem vai ter que levar um pouquinho de bobo da corte, sabe? Todo personagem vai ter que ter um pouquinho de engraçado. Até o vilão tem que ser engraçado, sabe? Então, assim, toda narrativa é um arquétipo, sabe? Então. Gente, o pessoal que mandou mais algumas perguntas, deixa eu ver se tem alguma, porque algumas foram mandadas parecidas. Outra pessoa perguntou aqui. Muita pergunta sobre isso, Rafa. Tipo, colocar mais um arquétipo no mesmo personagem, né? Que é justamente o que a gente está falando. Dá para fazer? Dá para fazer? Mas toma cuidado, né? Olha como existe essa resistência, né, gente? Gente, vocês estão achando que é simples fazer sendo uma coisa só? Não é simples, gente. É difícil fazer mesmo sendo uma coisa só, tá? E um exemplo muito bom. Esse exemplo eu descobri com você, que é o que eu adoro, que toda vez que eu vou escrever um projeto, eu tento replicar esse exemplo, que é quando o antagonista é encarnado num personagem que não é o vilão. Que no caso, o exemplo é o Timão e o Pumba. Se a gente parar para pegar, quais são os arquétipos dele ali? Eles são construídos pela sombra, porque ele lida muito com o problema, com a problemática do protagonista, mas eles são regidos muito pelo bobo da corte, porque eles são muito engraçados. A irresponsabilidade deles não gera grande conflito, igual a irresponsabilidade do Simba. Então, eles conseguem ser o maior problema, lidar com a maior ferida do protagonista, ser todo engraçado, entendeu? E foi um personagem muito bem escrito, virou um antagonista muito sutil, que encarna a problemática do protagonista, mas é engraçado a todo tempo, entendeu? Rafa, muito obrigada. Por conta do nosso horário aqui, já vou caminhando para o encerramento, tá, gente? O Gabriel já mandou aí o livro do Rafa. Explica um pouquinho mais, Rafa, sobre o teu livro para a galera. Ó, o meu livro é uma ficção fantástica sobre um vilão, não é um herói, tá? O protagonista é um vilão. Você vai ali acompanhar uma jornada de um vilão tentando ser ruim. Ele reencarna várias vezes e em determinada vida ele descobre que uma sociedade secreta que ele criou há 10 mil anos ainda existe e se tornou uma coisa totalmente diferente do que ele queria. E como ele é uma pessoa muito amargurada, uma pessoa ruim, uma pessoa com conflitos internos, ele simplesmente decide destruir esse lugar, que é a cidadela. E aí ele tem poder, ele é uma pessoa muito poderosa, só que ele sabe que se ele for num combate físico direto, ele não ia conseguir fazer isso. Então ele se infiltra na cidadela e começa a dar um golpe de estado para conquistar ali um lugar de destaque e conseguir implodir ela por dentro. Basicamente essa é a trama, assim, esse é o princípio, a premissa. Vou ler? Leia. Eu ganhei praticamente do próprio autor. Rafa, muito obrigada pela participação de hoje na aula. Obrigada a todos que participaram até aqui também, que estiveram presentes aqui na aula com a gente. E fica aqui o convite, Rafa, para outras vezes também tu chegares, tu vires e participar aqui. A gente já fez aula sobre roteiro no YouTube, né? Agora para arquétipos também. Vamos ver qual que vai ser a próxima. Tchau, pessoal. Muito é isso, Rafa. Muito obrigada. Gente, muito obrigada também. Um beijo para vocês. E não se esqueçam de se matricular no curso gratuito, tá? Vou enviar mais uma vez aí o link. O curso começa no dia 2 de março, tá? Lembrando que é com certificado, 7 horas de aula, muito conteúdo, tá, gente? Então, fica ali na matrícula, tá? Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.